Boa tarde, amigos. Vamos iniciar essa tarde com a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como nós devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar então continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje nós vamos iniciar no subtítulo que chama Para Resistir a uma Tentação. No item 20, Instrução Preliminar. Todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual ou uma influência negativa que age sobre nós. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna sujeitos a receber essa influência. Há, portanto, o indício de imperfeição em nós. No entanto, aquele que fracassou não poderá desculpar-se alegando ser vítima da influência de um espírito estranho que o levou ao fracasso, uma vez que esse espírito não o teria induzido a praticar o mal se ele fosse inacessível à sedução. Então, meus amigos, olha o que diz aqui. Muitos falam assim: porque eu estou sendo vitimizado, os obsessores estão me perseguindo. Olha o que diz nesse finalzinho. Um espírito mau não teria nos induzido a praticar o mal se nós fôssemos inacessíveis a essa sedução. Se deixamos nos seduzir, é porque carregamos isso dentro de nós. Então, não é desculpa dizer, eu fiz porque estava sendo influenciada por um mau espírito. O espírito só se aproxima daquele com quem tem afinidade, sintonia de sentimentos e ideia. Sentimentos e ideia. Então é fácil, ficamos na mesma frequência e é como uma estação de rádio. Nenhum espírito consegue influenciar alguém a fazer algo que lá dentro, lá no fundo da pessoa, lá no íntimo mesmo, no cerne, ela é contra. Ela é contra. Então ela não dá acesso. Vão me mandar tirar a vida de alguém? Jamais. Se eu não tenho em mim de tirar a vida de uma barata, quanto mais de um ser humano semelhante da mesma espécie. Então, dizer assim, eu pratiquei isso porque eu fui induzido, mas se lá no meu íntimo eu não tenho isso, não tem como isso chegar até mim através de um espírito que queira me influenciar. Se você está fazendo alguma coisa, é porque está pensando igual a ele. Igual, né? E os espíritos que ainda se comprazem em influenciar os encarnados, eles procuram brechas para tentar a pessoa. Mas quem permite que essas brechas existam somos nós. E se percebermos que estão ali inflando o nosso orgulho, a vaidade, lembra que na última palestra houve um trechinho que falamos que às vezes por orgulho a gente não quer perceber que aquele que eu acho que é o meu mentor é o meu obsessor pela vaidade. Mas se chega o espírito e está inflando tudo isso em mim, é porque eu deixei. Então é hora de mudar a sintonia, orar, vigiar, se policiar, corrigir na hora, com o vigiar e orai,
porque se deixar, vai acumulando, é como qualquer coisa que a gente vai deixando e só vai aumentando. Quanto mais rápido eu me corrigir, é sinal de que é maior a sintonia com o meu mentor. Quanto mais eu deixar ir me levando na correnteza das coisas difíceis que estão ali me inflamando o ego, né? Inflando, não é inflamando, desculpem. Inflando, né? Fazendo eu me sentir o máximo, mais difícil de sair da sintonia depois. É um exercício, é buscar entender o que estamos falando, fazendo, pensando. É treino, é um treino, como nós já vimos também na outra palestra anterior. Eu me lembro que tinha um trechinho que eu cheguei a comentar. É questão de treino, é pensar, hoje vou me melhorar nesse quesito, falar mal de alguém. E aí, se eu conseguir vencer isso, então no dia de amanhã eu vou procurar não falar mal e não pensar mal, porque não basta só não falar. De pouquinho em pouquinho, é treino. Treino, igual exercício físico, quando a pessoa vai na academia e no primeiro dia sai com a língua para fora da boca e depois de 1 mês, 2, já passou daquilo faz tempo. Tudo é treino. E quando se trata do nosso burilamento moral, o treino tem que ser muito maior do que de academia, né? Que é só para o corpo. Ajuda na mente, desculpem, ajuda muito. Mas, assim, não é o quesito que estamos tratando aqui. Vamos continuar a leitura. Quando em nós surge um mau pensamento, podemos imaginar que um espírito malévolo nos sugere o mal. Porém, somos tão livres de ceder ou resistir como se tratasse da solicitação de uma pessoa viva. Então é assim, é igual um companheiro encarnado que te chama, né? Vem cá e fala, ô Silvia, vamos até ali naquele barzinho tomar uma gelada? O espírito não faz diferente. Ele está querendo te influenciar. Assim como o encarnado ou desencarnado, eles estão ali. E a resposta é minha, é da Silvia. A escolha é minha. Eu posso ir ou não. Me compraz ir até ali e tomar uma cerveja, uma caipirinha, ou não. Ele falou, a gente não pode ir ali na casa do chá, tomar um chazinho quente, né? Ou eu sigo e vou e me deixo influenciar. Isso acontece muito com adolescentes, que para fazer parte do grupo, muitas vezes começam a beber alcoólico, a experimentar a maconha, porque não faz mal, é leve, nananã, daqui a pouco está totalmente envolvido, se deixa levar por encarnados e por, às vezes, baixa estima, achar que para pertencer ao grupo tem que agir igual, e não é assim. Temos que ter discernimento do que é bom e do que não é. Tanto quanto se refere a encarnados, nos tentando influenciar, quanto desencarnados. Então é preciso estarmos atentos. Devemos ao mesmo tempo imaginar que o nosso anjo guardião ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. O nosso mentor, gente, ele não pode nos influenciar a ponto de mudar o rumo da situação. Ele só pode argumentar, ele aguarda a nossa escolha. A gente sabe que tem o livre-arbítrio e ele só é o livre-arbítrio que ele nos dá ali, né? Para a gente pensar, para a gente conseguir escolher. Só interfere no nosso livre-arbítrio espíritos menos esclarecidos,
Os espíritos mais esclarecidos sabem que temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos respeita e espera o nosso tempo de aprendermos e melhorarmos. E assim também é o nosso anjo guardião ou o nosso mentor. Então, quando se pensa assim, nossa, mas é assim, eu não consigo mudar de jeito nenhum, desconfie, já mude de cara. Porque temos o livre-arbítrio. E se estamos numa situação em que nos vemos sem conseguir nos mudarmos do mal para o bem, é porque os espíritos que estão ali junto de nós, por nossa frequência, sintonia e tudo mais, não são espíritos assim iluminados. Por quê? Porque os iluminados respeitam a nossa decisão. Os não passam por cima do livre-arbítrio e querem colocar a vontade deles, né? Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito em que se faz ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base verdadeira da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outra pessoa, quando enfim sugere fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. Olha que interessante, né? Quando a gente vê que estamos nos afastando da caridade, da base da moral, e que estamos querendo e agindo e fazendo ao outro o que não gostaria que a nós fosse feito, é porque estamos fazendo o errado. Simples assim. Simples assim. Os bons espíritos e Deus e Jesus e as casas espíritas sérias pedem: faça o bem, faça a caridade para você, para seu próximo. Fugiu disso? Analise, observe, porque pode estar entrando numa barca furada. Vamos à prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis ceder à tentação que me leva a cair em erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento. Dai-me a força para resistir à sugestão do mal. Se eu não resistir, terei merecido a expiação de minha falta, nesta vida, em outra, pois sou livre para escolher. Lembra do livre-arbítrio? Ação de graça pela vitória obtida sobre uma tentação. Instrução preliminar. Aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos, dos quais escutou a voz. Ele deve agradecer a Deus e seu anjo guardião. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Fazei com que esta vitória me dê a força para resistir a novas tentações. E a vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes, que possa minha submissão aos vossos conselhos tornar-me digno de merecer novamente a vossa proteção. Gratidão sempre, né, meus amigos? A espiritualidade bendita, ao anjo guardião, ao mentor, que são os mesmos, mentor e anjo guardião, e a Deus por nos permitir. Porque às vezes pensa-se assim, eu estou no erro, não dá mais para fazer mais nada para mudar. Dá sim. Dá sim. É o primeiro passo. Perceber, querer mudar, buscar mudar, corrigir o erro. Porque nós já vimos em todos os estudos que fazemos das obras básicas, todo o erro, o mal que fizermos ao nosso próximo, teremos que reparar, ação e reação. Então que seja aqui, estamos encarnados,
Aproveitemos a oportunidade de reparar o erro e de nos melhorarmos moralmente. Para pedir um conselho, instrução preliminar. Quando estamos indecisos a fazer ou não qualquer ação, devemos, antes de mais nada, nos fazer as seguintes perguntas: aquilo que eu hesito em fazer pode trazer prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que desejamos fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente colocar na balança as vantagens e desvantagens pessoais que podem disso resultar. Se ela interessa a outra pessoa e se ao fazer o bem a um possa fazer o mal ao outro, é preciso pesar igualmente a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, ainda é preciso considerar a oportunidade e as circunstâncias do fato, pois uma coisa boa por ela mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e seriedade. Antes de empreendê-la, convém analisar detalhadamente as nossas forças, bem como os meios de a executar. Em todos os casos, pode-se sempre solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores e se lembrar deste sábio ensinamento. Na dúvida, abstente. Ver nesse capítulo adiante, item 38. Olha que interessante. Muitas vezes a gente olha e fala, mas para eu fazer o bem para esse, eu acabo, de certa forma, fazendo mal para o outro. Como fazer? Pensar, pedir auxílio sempre. E uma outra coisinha muito interessante nesse item para pedir um conselho é quando ele coloca que às vezes nós achamos que estamos agindo da melhor forma possível, fazendo um bem, mas aquilo nem sempre vai ser assim, vai surtir bom resultado em mãos inábeis. Então, sempre prudência, seriedade, confiança em Deus e discernimento. Quantas vezes, principalmente com os filhos, a gente age de uma certa forma, nossa, eu estou fazendo o melhor por ele, por ela, estou tentando cercá-lo de todo carinho, de toda a privação, de ficar correndo a luta para conseguir seus sonhos, para estudar, para fazer faculdade. E aí, quando passam-se os anos, a gente pensa e fala, eu tentei fazer o melhor que eu pude. Fiz, de certa forma, mas se eu tivesse deixado de trabalhar, pagar a própria faculdade, estaria mais tempo se ocupando do trabalho físico, honesto, e talvez não tivesse aí tanta dependência do lado afetivo. Isso é um exemplo, né? Mas N coisas, então é sempre o discernimento e a prudência. Vamos à prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que me encontro. Dirigi meus pensamentos para o bem, desviai-me da influência dos que tentarem me desencaminhar. Dirigi meus pensamentos para o bem. Sempre, gente, sempre vamos lembrar disso. Porque às vezes aquilo que podemos pensar que é o melhor, como eu disse, para a pessoa, não é. Não é. É melhor na minha visão. Pode ser que na minha visão é o melhor. E nós podemos estar ali sendo influenciado por outros espíritos, tipo, olha, faz isso que vai ser o melhor. E no fundo não é. Eles querem prejudicá-los e nós, inábeis, caímos como peixinhos, né? Caímos ali na isca
e falamos, não, eu vou fazer o melhor, porque eu adoro essa pessoa. E quando você vê, isso a gente vê muito na psicofonia, né? Quantas vezes, quantas e quantas vezes cometemos atos que temos certeza de que é para o bem. Só lá na frente percebemos a besteira que fizemos ou que aconselhamos ao outro a fazer. Só aí vamos entender e ver o erro e o mal que fizemos ao outro. Basta recordar, né, de alguns livros lá do André Luiz. O André Luiz nos dá cada exemplo em cada um dos seus livros. Em algum dele tem ali mães que, em nome do amor, passam a mão na cabeça dos filhos, não deixam os filhos ali aprender a lidar com o mundo e depois, quando estão lá no plano espiritual, imploram aos planos superiores para socorrerem os filhos, porque são preguiçosos, presunçosos, orgulhosos, infantis. E isso tudo por causa de quê? Da superproteção que tiveram. Tudo em nome do amor, mas que no fundo nós vimos lá quando começamos a estudar o Evangelho a diferença do que é amar ao próximo e do que é posse. Meu filho, minha filha, minha neta, aqui no meu caso, né? E vocês aí com cada um dos seus. É posse. Nós colocamos o filho no mundo para aprender, viver e para dirigi-los no bom caminho e não para vivermos por eles. A posse não leva a nada, porque quem ama, educa para a vida. Tem um livro do Isamitiba que o título é esse, Quem Ama, Educa. Por quê? Porque seu filho é filho de Deus. E preparar, devemos sim estar ali para preparar para a vida real, para a vida verdadeira do Espírito, para que sejam homens e mulheres de bem, e não para garanharem, né? Para adquirirem posses, títulos e títulos. E tudo isso, às vezes nós acabamos negligenciando o que realmente tem valor, achando que estamos fazendo o melhor, fazendo aquilo, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. E estamos estragando, para falar o português claro, estragando, criando adultos infantis, desconhecedores do verdadeiro sentido do amor e da caridade, mas com a graça de Deus estamos na doutrina certa, aprendendo, estamos aqui, se estamos ouvindo ainda aqui, estamos encarnados, outras mãezinhas desencarnadas, pensando nos filhos que deixaram nessa situação na Terra, mas que Deus nos ampare a todos e a todas, para que possamos corrigir nossos erros e débitos e nossa rotina, trajetória, trajeto, para que façamos o melhor. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Deus. Fiquem com Deus. Boa tarde, companheiros queridos. Que Jesus esteja no coração e na mente de cada um. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Item 1, Finalidade da Encarnação. 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levar-vos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão,
Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Nota de Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. 133. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. 133A. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Item 2. Da alma. 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. 135. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. 135A. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo, e isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria, e vice-versa. Nota de Kardec. O homem é, assim, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado,
do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Nessa comparação, a semente seria o espírito, a polpa, o perispírito e a casca, o corpo físico. 136. A alma é independente do espírito vital? Do princípio vital, perdão. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. 136a. O corpo pode existir sem a alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Nota de Kardec. A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma e, nessa acepção, pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, e que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras.
E aí, Herculano Pires faz uma notinha no final dessa página e nos indica para ver na introdução ao estudo da doutrina espírita a explicação sobre a palavra alma no item 2. Nós verificamos isso quando lemos a introdução aqui do próprio Livro dos Espíritos, que é a isso que ele se refere, né? Aqui na página, que, no caso do nosso livro aqui, é a página 24 aqui, e que fala sobre a alma, princípio vital e fluido vital. Lembrando que a alma, no sentido de que vamos estudar aqui, é o espírito encarnado, certo? É o espírito encarnado, para nós aqui no nosso estudo. Vamos lá, pergunta número 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quanto são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. 140A. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Nota de Kardec. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma, como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro que chamamos perispírito, o outro material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa da casca, já o dissemos. 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual na criança a alma vai se completando a cada período de vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. São os órgãos instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em diferentes termos, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer.
há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. 144. Que se deve entender por alma do mundo? Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido a ciência psicológica sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias. Mas os seus mesmos erros através dos prós e contras de suas doutrinas servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. 146a. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, finalizamos esses dois itens deste capítulo, que ainda tem continuidade, não é? Mas já conseguimos perceber aqui qual é a finalidade da encarnação, porque somente através da encarnação, das expiações no corpo físico, é que vamos aprender a sermos ativos junto a Deus Pai, na obra da criação, em progredindo, em nos melhorando. Não há como evoluir se não encarnarmos em corpos físicos. E fica claro aqui que vamos encarnar quantas vezes forem necessárias nos planetas a que fomos chamados a encarnar para nos desenvolver. E tomaremos cada qual o corpo que necessitamos, referentes à composição ali de cada orbe em que vamos encarnar. Então, aqui na Terra, estamos encarnando na Terra, muitos de nós há alguns séculos já. Então, somos espíritos encaminhados para cá e tomamos ali um envoltório corporal, ou seja, matéria com sintonia, né, desse próprio planeta. Não poderíamos habitar se tivesse em outro planeta esse mesmo corpo físico pelas condições
que existem de diferença entre os planetas. Isso é bem claro também, né? E aqui também deixa claro que a alma, para efeito de estudo, ela pode ter várias acepções, dependendo do ponto de vista, mas para efeito de estudos, ele até se refere para que voltemos à introdução no item 2, alma é o espírito encarnado num corpo. Então, na verdade, espírito e alma são a mesma coisa, mas para efeitos de estudo, a alma é o espírito quando está no corpo físico encarnado. Quando desencarnamos, somos espíritos, mas é uma e a mesma coisa. E também fica claro aqui que só conseguimos espírito nos ligarmos ao corpo físico na encarnação por causa do perispírito, que é esse liame semimaterial que serve como intermediário. Então, encarnados, somos ali um complexo de 3 partes, que é o corpo físico, né, o perispírito, que é o liame, e a alma propriamente dita. Uma coisa interessante também ali que Kardec nos explica, além disso, é que a alma e o perispírito, no caso aqui, né, com o perispírito no corpo, ao desencarnar-se, ao nos desembaraçarmos no corpo do desencarne, no caso do desencarne, levamos o perispírito conosco. Só fica na Terra o corpo sem vitalidade. E uma coisa interessante aqui é que ele coloca que o espírito não pode habitar um corpo sem princípio vital. E que um corpo pode até manter-se com vitalidade, mesmo que não tenha uma alma ligada a ele. Isso nós vemos também na biologia, por vezes na medicina, por vezes o espírito já está ali desligado daquele corpo físico e se consegue manter o corpo físico biologicamente ali funcionando. Mas uma alma não pode, um espírito não pode adentrar num corpo sem vitalidade. É muito bacana, muito interessante quando nos aprofundamos nesses estudos, porque vamos aprendendo mais ainda de nós mesmos como almas, como espíritos encarnados. E ali o cuidado que devemos ter com esse corpo físico, com os nossos pensamentos. Aqui se verificou também, se deixou claro, que o espírito, quando encarnado, que é a alma, não está exatamente preso ou sediado em um órgão, que normalmente, quando se utiliza bastante a razão, o pensamento, tudo, a sede desse espírito normalmente pode estar ali na região da cabeça, do cérebro, mas que o espírito não é circunscrito a nenhuma questão material. E dependendo da capacidade desse espírito, dessa alma, né, irradia-se. Então, é muito interessante aí percebermos essa situação. Imagine cada um de nós no momento da prece. Podemos estar ali num quartinho muito pequeno, materialmente trancados, e o nosso corpo até preso, amarrado. Mas quando, através do pensamento, desejamos encontrar com Deus através de uma oração, de uma prece, alcançamos o Pai, irradiamos através da expansão ali, inclusive do perispírito, que é o corpo semimaterial, não é o corpo físico, e podemos, como espíritos, estarmos no lugar onde mais sintonizarmos. Agradeçamos a Deus Pai por esses ensinamentos, para que possamos a cada dia aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, irmos compartilhando com Deus Criador
desse universo, compondo também junto a Deus, vibrando as melhores coisas, participando do cuidado de nós mesmos e da natureza. E assim, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. E não nos deixe cairmos em tentações, livrando-nos de todo o mal. Uma boa tarde, irmãos queridos, e até o próximo encontro.